7h10, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem projeto de lei que passa a permitir a reeleição para presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Com isso, a um mês da próxima eleição para o comando do órgão, as regras mudam e o atual presidente Valdomiro Távora pode tentar a reeleição. O projeto altera a lei orgânica do tribunal e foi aprovado com 2 votos contrários dos deputados Heitor Ferrer, do PDT, e Fernanda Pessoa, do PR. Na mensagem, Valdomiro Távora argumenta que a alteração segue o modelo já adotado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas dos Municípios, Assembleia e o próprio Ministério Público de Contas. No pleno do TCE, a reeleição foi aprovada no último dia 16 de outubro. O deputado estadual Heitor Ferrer disse que a mudança da regra pelo Tribunal de Contas fere a lei orgânica da magistratura. Segundo o deputado, o tribunal teria que seguir e, por isso, segundo ele, votou contra a matéria ontem no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 7h11. Daqui a pouco, aqui no programa, crianças de 3 anos não terão mais creche em tempo integral em Fortaleza. Uma péssima notícia para a infância de Fortaleza. Um retrocesso que está sendo praticado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Já, aqui no programa Jornal da Clube. 7h11. 7h11. Antes do Jonas Melo, olha que notícia que chega das Filipinas. Olha que curiosidade, Jonas Melo. Um tufão varreu as Filipinas, todo mundo está sabendo disso. Mais de 10 mil mortos. Uma tragédia. Ontem as emissoras de televisão mostraram, através de imagens, a tragédia que se abateu sobre o povo filipino. Não dá tempo nem de fazer enterros. Os mortos vão ser enterrados em valas comuns. O mau cheiro de putrefação dos corpos é imenso na cidade. Mais de 10 mil mortos. Mas um detalhe chamou a atenção dos jornalistas que estão lá na Filipinas. Uma estátua de Jesus Cristo permaneceu intacta após a passagem do tufão Haiyan na cidade de Tanawan, na região central das Filipinas. O tufão, um dos mais devastadores registrados no país, já causou a morte de 2.200 pessoas, mas são estimados 10 mil mortes. O detalhe da foto que eu estou vendo aqui é que em torno da imagem do Cristo está tudo devastado. Só ficou em pé a imagem de Jesus Cristo. Tem gente que ainda não acredita. 7h13. Bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato. Bom dia, Luizinho Barros. Bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quinta-feira, 14 de novembro de 2013. Manhã ensolarada, decidida, abençoada. Deus é maior e pode tudo, Renato. Você vê aí, Jesus Cristo ficou intacto. Então, é uma fé. Para quem tem fé, logicamente que sabe que Deus é poderoso demais. Eu sei que no primeiro expediente da manhã desta quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, já constam oradores inscritos. Fernando Hugo, Camilo Santana, Hermínio Rezende, Raquel Márcia, Eliane Novaes e Júlio César Filho, segundo vice-líder do governo aqui na casa. No segundo expediente, Antônio Carlos, Edson Nadim e Miriam Sobreira. E dizer a você que a Comissão de Seguridade Social e Saúde aqui da Assembleia Legislativa realiza hoje audiência pública com o tema Diabetes Proteja Nosso Futuro, com o objetivo de divulgar formas de prevenção e tratamento relacionados a essa doença. O debate atende ao requerimento da deputada Miriam Sobreira do PROS e acontecerá às 14h30 no Complexo de Comissões Técnicas da Casa. Para pessoas com a doença, a realização de audiência como essa é uma forma de capacitação tanto para os governos como para os profissionais de saúde e o público em geral que desejam entender o impacto grave da diabetes e saber como evitar ou retardar essas complicações, foi o que afirmou a parlamentar. Ela destacou ainda a falha do tratamento do diabetes tipo 1 por faltarem insulinas e insumos, além de atendimentos médicos e de multiprofissionais. Foram convidados para o debate a promotora de Justiça e Defesa de Saúde Pública Isabel Porto, o presidente do Conselho Estadual de Saúde João Marcos de Farias, o presidente do Conselho Municipal de
Saúde de Fortaleza, Edmilson Pereira da Silva, o reitor da Universidade Federal do Ceará, Jesualdo Farias, entre outras autoridades para audiência pública sobre diabetes proteja o nosso futuro. O projeto de lei 4330 de 2004, em tramitação na Câmara dos Deputados, é a terceirização do serviço público. Serão discutidos em audiência pública hoje, às 14h30, no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. Requerimento da deputada Raquel Marques. O debate é promovido pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Casa, de autoria do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. O projeto dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garante que os médicos cubanos passarão por teste de avaliação e receberão acolhimento do programa Mais Médicos. A repórter Aline Bastos está em Brasília e traz mais informações. Eles somam 3.000 médicos cubanos e vão atuar em mais de 1.700 municípios, inclusive em áreas indígenas. Durante 3 semanas, os profissionais vão ter aulas sobre saúde pública do Brasil e língua portuguesa. O módulo de avaliação acontece a partir de hoje em Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza e na próxima semana em Vitória e São Paulo. Ao final, vão ser avaliados. Quem passar segue para uma semana de acolhimento nos estados antes do início das atividades, em dezembro. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, somente diante dessa aprovação é que eles vão receber o registro profissional provisório para atuar no país. Esses médicos aqui só vão receber o registro depois do processo de avaliação. Então, nós reunimos toda a documentação deles, aí é feito todo o processo de avaliação, eles só recebem o registro depois de passarem pelo processo de avaliação, que termina em 3 semanas. A médica cubana Juana Maria, que participou da aula inaugural em Brasília, falou da expectativa de começar a trabalhar no país. A expectativa para nós é muito grande. Temos como objetivo fundamental ajudar o povo brasileiro. Então, nós todos devemos conhecer todo sobre a saúde do povo, a cultura, a história, a vida, as principais enfermidades, principais doenças e poder trabalhar e ajudá-los. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta do governo federal é até março do ano que vem chegar a 13.000 profissionais do programa Mais Médicos em todo o país. De Brasília, Aline Bastos. Como você falava aí no início do programa, Renato, os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram exumados. O repórter Aldilei Ribeiro está em Brasília e traz mais informações para o Jornal da Clube. A equipe de peritos coordenada pelo governo federal deu início aos trabalhos de exumação na manhã desta quarta-feira no cemitério municipal da cidade. Entre eles estão profissionais do Brasil, Argentina, Cuba e Uruguai. Depois do resultado dos exames, vão ser incluídas provas documentais e testemunhais com o objetivo de tentar descobrir os verdadeiros motivos da morte do ex-presidente. A certidão de óbito apontou como causa um ataque cardíaco, mas há suspeitas de que Jango tenha morrido por conta de um envenenamento. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que acompanhou a exumação em São Borja, a busca pela verdade é dever do Estado, importante para resgatar a história do país. É um trabalho importante para o país, para a história do Brasil. Qualquer país democrático precisa ter a sua história resgatada e colocada ali. Portanto, então, nós temos um momento especial, simbolicamente muito importante para o povo brasileiro. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, disse que a exumação de Jango não é um caso isolado. Nós inauguramos nesse ano um processo de exumação, no qual nós já estamos no 3º processo exumatório. Então, atendemos as vítimas da ditadura, independentemente de quem sejam. Familiares de vítimas da ditadura militar são atendidos pela Secretaria de Direitos Humanos como missão institucional. No caso do presidente João Goulart, não poderia ser diferente, é uma missão humanitária. E é uma missão de Estado, além da dimensão humanitária, por tratar-se de um presidente da República que também simboliza a defesa da constitucionalidade do Brasil e a retomada do Estado democrático de direito no nosso país. Para João Vicente Goulart, filho de Jango, a exumação e a busca pela real causa da morte de seu pai inaugura uma nova página da história política brasileira. Esse é um grande primeiro passo. Eu acho que nós vamos não somente resgatar as honras de chefe de Estado que a ditadura lhe roubou e tomou clandestinamente, a ditadura o perseguiu, que a ditadura escondeu durante muito tempo do Brasil as verdadeiras propostas do governo João Goulart
caminhando para essa reflexão. Uma reflexão que vai servir não somente àqueles que nós convivemos anteriormente, mas servir principalmente para que as novas gerações desse país conheçam o que foi o governo João Goulart, as propostas do governo João Goulart e, sem dúvida alguma, o que foi a ditadura desse país, que escondeu durante tanto tempo essas propostas de reformas da sociedade brasileira. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart chegam amanhã de manhã em Brasília, transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Após o desembarque, as honras de chefes de Estado seguem para o Instituto Nacional de Criminalística para análise pericial. Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados. De Brasília, Aldilei Ribeiro. E atenção, Renato. Jonas, só corrigindo aí, o corpo do Jango chega hoje. É verdade, porque essa reportagem foi feita ontem. Tá certo, só para corrigir. Daqui a pouco, inclusive, vai ter a solenidade com honras de chefe de Estado para os restos mortais do presidente Jango, o que faz justiça a uma figura histórica deste país, que é o ex-presidente João Goulart. É verdade, um buraco de bala no crânio do ex-presidente Juscelino Kubitschek poderá não constatar que ele não foi morto através de acidente automobilístico. Um buraco de bala no crânio de Juscelino Kubitschek poderá constatar que ele não morreu de acidente automobilístico. Detalhes em outra oportunidade. Mas é você que é representante de chapa do Conselho Regional de Contabilidade acumula fraudes em Maracanaú. As eleições para o Conselho Regional de Contabilidade, CRC, aproximam-se 19 a 21 deste mês. E a categoria no Ceará tem a seu dispor duas chapas, uma das quais encabeçada pela contabilista Clara Germana Campos Gonçalves. Apesar de colocar-se à disposição para defender a categoria, Renato, Clara Germana já possui histórico complicado junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos Municípios. Em 2004, quando era membro da Comissão de Licitação da Prefeitura de Maracanaú, a contabilista foi condenada pelo Ministério Público por improbidade administrativa. No ano de 2004, a contabilista foi alvo de processo na área civil, na primeira vara da comarca de Maracanaú. E falando em Maracanaú, Renato, nós temos aqui outra informação a respeito de Maracanaú. A terceira Câmara Civil determinou a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito do município de Maracanaú, Roberto Soares Pessoa, e do ex-secretário de governo, Gerson Chetini de Souza, até o limite de R$ 418.251. O valor corresponde aos eventuais prejuízos causados ao erário pelos ex-gestores em atos de propriedade administrativa. Segundo o processo, eles violaram a Constituição Federal, a Lei das Eleições 9504/2007 e a Lei de Propriedade Administrativa 8492/92, ao praticar propaganda institucional desvirtuada em distribuição gratuita de bens em benefício de candidatura. As práticas foram apuradas em procedimentos administrativos da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Maracanaú. Portanto, essas são as informações. 7h22. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque do PROS. Você segue com o Jornal da Clube e Renato Abreu. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Muito bem, tá aí o Jonas Melo, 7h23. Você estava falando aí de Maracanaú, Jonas. Eu tenho uma informação aqui dando conta que a Clara Germana, que